Olá pessoal, queria falar aqui um pouquinho sobre Taiwan, porque repercutiu bastante essa visita da Nancy Pelosi, né? Foi uma situação bastante tensa e aqui a gente tem o interesse de ter o maior acesso possível a diferentes análises, né? Então, nós vamos fazer nesse vídeo aqui uma pequena fala sobre Taiwan e a China e também envolvendo aí os Estados Unidos. Pessoal, a gente tem que lembrar sempre que Taiwan não é um país, Taiwan faz parte da China. Taiwan só é tratado como uma entidade política diferente porque, desde 49, com a Revolução Comunista na China, os nacionalistas, comandados pelo Chiang Kai-shek, fugiram para Taiwan, né, Formosa, e aí formaram um governo próprio ali. O que nós tivemos lá em Taiwan, pessoal, então foi uma reação à Revolução Comunista que foi feita na China continental, liderada pelo Mao Tse-tung. Bom, até os anos 80, a cadeira da ONU, por exemplo, era comandada por Taiwan. E aí os Estados Unidos, naquela política de se aproximar da China, desde os anos 70, acaba reconhecendo a China continental, a China comunista, como a dona da cadeira da ONU, né? Então, é aquele plano de enfraquecer a União Soviética, então os Estados Unidos tinham se aproximado da China, né, desde o Nixon, e aí então você tem essa situação ocorrendo. E hoje, pessoal, a gente tem aí uma política da China que é a de um país e dois sistemas, ou seja, a China é socialista e Taiwan é capitalista. Esse sistema, né, essa política de dois sistemas, aí, um país e dois sistemas, também é seguida da mesma forma em relação a Hong Kong, né? Então, um país, dois sistemas. Bom, Taiwan, pessoal, tem essa situação também bastante complicada, delicada, porque é um grande ator aí na produção de semicondutores, né, os chips, que são necessários hoje em quase tudo que nós utilizamos de equipamentos, né? A gente usa nos celulares, usa nos carros, até no pneu do carro. Então, a gente tem uma importância muito grande de Taiwan nesse contexto todo econômico do mundo hoje, né? Que você tem essas cadeias de valor integradas, né? Então, cada ação acontecida em qualquer lugar do mundo hoje reflete muito forte na economia de qualquer país. Bom, pessoal, mas aí, nessa situação toda, o que nós teremos, pessoal? Nós teremos uma guerra. A questão, pessoal, é o seguinte, é que a China, ela tem sido vista aí, através da imprensa mundial, né, da mídia, desde a pandemia, como um grande vilão. Então, vieram todas aquelas teorias conspiratórias de que o vírus teria saído de laboratórios, então isso contribuiu para que a China seja vista como esse grande vilão. E o que acontece agora é que, aparentemente, os Estados Unidos desejam investir nessa ideia da China como grande vilã, porque cada vez mais dando ênfase nessa questão de Taiwan, tem também a questão de que eles sempre veiculam em relação aos uigures, né, na região lá do Xinjiang. Então, a China, ela está sendo atacada e midiaticamente de várias formas. Então, Taiwan talvez seja aí aquela parte que a gente vê mais aparente, né, mais visível aí dessa ofensiva toda. E aí o que ocorre, pessoal, é que existe toda a especulação de se vai haver a guerra ou não. A gente não sabe se vai haver alguma guerra em algum momento, mas a questão, pessoal, é que é uma situação muito parecida com o que há lá no começo da Guerra Fria. Porque quando acaba a Segunda Guerra Mundial, Harry Truman era o presidente dos Estados Unidos, o que nós temos é uma planificação ali acontecendo na União Soviética, né? Ao mesmo tempo que o Harry Truman era presidente dos Estados Unidos, e o medo de que essa planificação da União Soviética, né? Os planos quinquenais, que já vinham, na verdade, já desde os anos 20, né? Fim dos anos 20 e anos 30, né? O modelo socialista, ele poderia atrair seguidores, né? Esse modelo. E aí o Harry Truman temia que o socialismo pudesse ser espalhado pela Europa, né? A Europa Ocidental no caso, porque a Europa Oriental foi praticamente entregue para a União Soviética, porque a União Soviética participou da libertação daqueles lugares da Segunda Guerra Mundial, né? Nas mãos do eixo. E aí, pessoal, Harry Truman queria o quê? Queria um plano de desenvolvimento para os Estados Unidos, né? Um grande plano. E aí ele enfatizava a questão militar, né? Que os Estados Unidos precisavam usar a questão militar, a questão dos armamentos, no caso, questão armamentista, para incentivar essa mobilidade toda, né? Ou seja, essa movimentação. E aí, pessoal, ele vai conseguir convencer o Congresso a muito custo, né? Porque Giovanni Arrighi, por exemplo, naquela obra Ao Longo do Século XX, cita essa situação,
que o Congresso ele não queria gastar, ele era um Congresso conservador nesse sentido dos gastos, né? Então ele precisava justificar muito bem essa iniciativa armamentista. E aí a corrida da Guerra Fria então seria o grande mote para isso, né? Bom, mas ele precisava ter um caso concreto. Qual foi o caso concreto? O caso concreto foi a Guerra da Coreia. Então Giovanni Arrighi cita isso lá como o grande salvador, né? O grande plano salvador para os Estados Unidos foi a Guerra da Coreia. Por quê? Porque aí eles arrumaram, né? Conseguiram a justificativa que era aquilo que eles necessitavam para poder legitimar o seu plano de gastos, né? Então todo o gasto militar ia gerar todo um lucro aí para essa indústria e também movimentar as outras indústrias dos Estados Unidos, né? Então a Guerra da Coreia foi esse caso, a Guerra do Vietnã foi outro caso. Então isso foi fazendo então com que essa roda girasse e você tivesse a questão do fomento desse desenvolvimento a mais aí que os Estados Unidos queriam para a época, né? Então um grande motivo para eles acelerarem a sua produção, né? Então a indústria militar ela ganhou muito com isso. E pode ser, pessoal, que nós estejamos aí numa situação muito parecida hoje, porque no ano passado, por exemplo, nós tivemos aí o maior gasto militar da história, né? Então nós tivemos aí mais de 2 trilhões e 100 bilhões de gastos militares no mundo, né? Os Estados Unidos corresponderam a 38%. Então a indústria militar pelo mundo, pessoal, faturou muito. Então talvez nós estejamos nesse momento numa situação parecida, ou seja, você ter uma justificativa para que a indústria tenha mais um mote aí para que ela possa produzir, possa vender. Então a guerra da Ucrânia tem sido um fato desse tipo, né? Então a gente tem aí a indústria militar o tempo inteiro se servindo desses pacotes aí que os Estados Unidos prometem de ajuda para a Ucrânia, a Inglaterra a mesma coisa. E no ano passado, se a gente for pensar, pessoal, não tinha ainda a guerra da Ucrânia, já foi o maior gasto. E então você imagina agora, né, quanto será que nós não teremos de gasto neste ano de 2022 com a questão militar. Então, talvez essa ofensiva midiática, né, dos grandes grupos, grandes conglomerados aí que nós temos aí controlando as comunicações, talvez sirva para você justificar essa questão do armamentismo novamente, né? Então os Estados Unidos numa situação de bastante perigo na questão de recessão, né? Já entraram em recessão na verdade, então eles precisam de algum meio de ter algum ganho. Então pode ser que a campanha toda em relação a essa situação de Taiwan e China vise justificar esses gastos militares e assim os Estados Unidos terem uma justificativa para poder alavancar esse processo novamente. Então, talvez partindo desse raciocínio, partindo desse apoio do que o Giovanni Arrighi diz ali sobre o início da Guerra Fria, né, toda a justificativa que eles arrumaram com a Guerra das Coreias, talvez agora nem precise exatamente haver a guerra para que eles possam fazer esse gasto. O simples temor, né, de uma invasão chinesa a Taiwan já pode ser a justificativa para que você invista nessas forças militares, né, nessas forças armadas, né? Então você tem um gasto militar com isso e então justifique toda essa campanha midiática, né? Então é claro que a gente não sabe se é isso realmente que vai acontecer, mas de qualquer forma, pessoal, havendo atenção, você vai ter ali a preocupação de Taiwan em querer se defender. Então isso já vai dar aí bastante aso, né, a essa questão de você priorizar o gasto militar. Então, pessoal, há muitas possibilidades, né? Então, claro que se uma guerra grande acontecer, uma guerra entre Estados Unidos e China, nós não temos aí como prever qual vai ser a consequência, mas a gente sabe que vai ser algo muito grave para o mundo. Mas talvez os Estados Unidos nem precisem da guerra, os Estados Unidos precisem apenas desse temor e então isso justifique os gastos militares. Então, pessoal, é mais ou menos assim que eu que vejo essa situação. Enfim, isso aqui é uma previsão, talvez, né, mas é mais uma questão aí de aproveitar a leitura do Giovanni Arrighi que nós fizemos recentemente, em que ele aborda uma situação muito parecida. Então, a gente precisa aí ver o que vai acontecer. Então, pessoal, é basicamente isso daqui que eu tinha para falar. A gente fica por aqui. Obrigado e até a próxima.